Oi, gente! No vídeo de hoje aqui do canal Rosália Rosarinha, eu vou bordar esse arranjo aqui de flores, que é um risco muito simples, mas que a gente vai dar uma incrementada nele. O risco, como sempre, está disponível aqui no descritivo do vídeo, tem um link que vocês vão poder baixar esse risco. Eu aproveito e peço para vocês deixarem aí uma curtida no vídeo e também se inscreverem aqui no canal Rosália Rosarinha, acionar o sininho para receber todas as notificações. E também peço que me sigam nas redes sociais, tá? No Rosália Rosarinha, tanto no Pinterest como no Instagram. Bem, então vamos bordar, vou usar aqui, vou começar usando esse tom aqui de verde bem escuro de meada. Aqui é uma meada da Anchor, tá? 862, a cor 862, para eu começar a fazer esses cabinhos aqui. E nesses cabinhos eu vou usar o ponto de elos. Eu não fiz nenhum vídeo ainda mostrando como fazer o ponto de elos, mas é um ponto relativamente fácil. Tô usando 6 fios da meada, tá? Para fazer aqui o ponto elo, ponto de elos, né? É que eu já vi como ponto elo, como ponto de elos, mas é o ponto de elos, vamos dizer assim, porque você vai fazendo uns elos aqui com a linha, tá? Então, ele é muito parecido com o ponto corrente, tá? Então, vocês vão sair aqui, dar uma voltinha aqui na agulha, com a linha, e coloca aqui. Mas aí, quando vocês colocarem, vocês não passam a linha toda, porque agora a gente vai usar aqui, ó. Não vou fazer muito longo, não, cada um dos elos. Aí, a gente passa. Eu falo que ele fica parecido com o correntinha, mas ele fica aqui mais quadradinho, né? A correntinha, ela fica como se fosse um pingo. E esse aqui, não. Ele fica como se fosse uma corrente. Agora, para continuar, dou outra voltinha aqui. E vou aqui aonde terminei de bordar o primeiro elo. Não puxei toda a linha, né? Para poder sair aqui. E aí tá o segundo elo pronto. Vocês também podem bordar assim, ó, que aqui fica mais fácil para eu mostrar para vocês. Mas vamos supor que vocês estão bordando com o bastidor na mão, é que eu tô aqui usando um suporte de bastidor, né? Vocês podem também fazer assim e passa a linha aqui por detrás da agulha, ó. E sai. E agora aqui, para arrematar esse pedaço, eu só vou com um nozinho aqui, ó. Vou continuar aqui, que eu vou fazer todo esse cabinho, os dois, usando aqui o ponto elo. E aí, eu poderia deixar assim, mas eu quero depois preencher aqui, vou fazer ponto atrás aqui dentro, tá? Com uma outra cor. Então, vai dar uma voltinha. Se vocês acharem muito difícil fazer o ponto elo, pode também preencher com correntinha, tá? Com ponto corrente. Porque aqui eu queria dar uma incrementada aqui nesse desenho que é bem simples. Bem, agora aqui eu vou preencher aqui dentro com aqui é um vermelho, meio rosado, 0,35 também da Anchor, tá? Vou usar os 6 fios da meada, mas aqui é só vou preencher aqui, fazer, como se fosse um pesponto, um ponto atrás, é só para dar uma, eu gosto de fazer isso aqui.
E eu gosto, às vezes, de cores contrastantes, tá? Mas vocês podem usar outras cores. Pode usar um amarelo, pode usar um tom de verde mais claro, branco, enfim. É que eu quero aqui, porque depois eu vou preencher as flores com esse mesmo tom aqui de vermelho. E aí eu quero dar essa destacada aqui, ó. Só vou passando aqui dentro. Vou fazer agora as folhas, vou contornar com ponto corrente e fazer aqui também o centro com ponto corrente, usando esse mesmo tom de verde aqui que eu usei no cabo, tá? E aí, depois aqui eu vou preencher com o ponto cheio, tá? Então, eu vou fazer esses contornos, mais aqui o centro, mas eu não vou até o final, vou só até aqui o meio, mais ou menos. E depois aqui eu vou preencher com ponto cheio numa outra cor. Vou usar um verde, um outro tom de verde, tá? Um tom mais claro, 267 também, meada. E tô usando sempre aqui 6 fios da meada. Então, vou começar até aqui mais no ponto, nesse meio aqui, ó. Pra já fazer esse meio. Ponto corrente. Agora, vou preencher as flores, tá? E vou usar também meada, vou usar essas 3 cores aqui, ó. 08, tudo de meada da Anco, 8035 e 9046. O que que eu vou fazer? Nessa maior aqui, as pontas, eu vou usar essas 035 e o centro com 9046. E essas menores, eu vou usar a ponta, essa linha cor número 8, tá? Nas pontas, e no centro eu vou com a 035. Vou usar o ponto cheio, tá? Aqui eu já comecei fazendo uma pétala, então com ponto cheio vou até o centro. Aí veja o seguinte, por exemplo, eu começo fazendo aqui no centro, venho pra cá, mas depois esses aqui do canto eu vou colocando assim, mas na diagonal, né? Não assim, tudo reto aqui, né? Então, ele vem convergindo tudo pro centro, usando os 3 fios de meada, tá? Então, vou começar aqui, ó, esse aqui pra vocês verem. Eu sempre faço o primeiro, que é pra dar o norte, vamos dizer assim. Se vocês acham ruim e começar agora daqui fazendo, indo para esse lado, por exemplo, para esse, mas ficar assim de lado, vocês podem fazer, de repente, um outro aqui, ó. Só para vocês verem qual sentido que vocês vão dar, ó.
Vem aqui mais pro centro. E agora aqui vai preenchendo. Bem juntinho aqui, para não ficar espaço. Porque depois aqui de dentro para fora, eu vou fazer o mais escuro aqui. E aí, pode fazer aqui irregular, algum pode ir até o centro, não precisa fazer tudo até o centro, porque depois vai fazer com outro tom aqui, com um tom mais escuro, no sentido contrário. Pode, às vezes, colocar aqui, não tem problema. Porque depois aqui vai ser meio que um matiz, né, que a gente vai fazer. Agora aqui só fica faltando o miolo e eu vou usar agora esse tom amarelo aqui, 290, vou usar os 6 fios da meada. Então, lembrando que aqui para fazer o cabinho e as folhas, eu usei sempre 6 fios da meada. Para fazer o preenchimento aqui das flores, eu usei 3 fios da meada. E agora aqui eu vou usar de novo 6 fios da meada.
Vou fazer gente, eu sempre tenho um problema, às vezes, para fazer, o miolo, eu acabo sempre: "Ah, vou sempre fazer em, nó francês", tá. Mas esse aqui eu vou fazer ele o ponto cheio, tá. Eu sempre fico no nó francês no centro, ou então, às vezes, eu uso, aquele ponto casa de botão, que é um caseado, para fazer aqui o miolo, né. Mas esse aqui eu vou fazer com ponto cheio. Mas também vocês podem usar outro ponto aqui para fazer o miolo, né, pode ser nó francês, né, no caso. Mas eu vou fazer aqui hoje ponto cheio. Ficou pronto aqui o bordado das nossas flores com o ponto cheio, tá, que eu fiz todos em ponto cheio. Aqui o ponto de elos, né, para fazer o cabinho, e as folhas em ponto cheio e ponto corrente. Se você gostou do vídeo, deixa aí uma curtida e se inscreva também no canal Rosália Rosarinha para receber todas as novidades. E até a próxima!